As videoaulas podem ser um ótimo ou péssimo recurso no estudo para concursos, dependendo da forma como você utiliza. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 situações em que o uso da videoaula é ruim, e aí vocês vão entender por que a gente indica com muita cautela o uso das videoaulas e só em casos específicos. Então, meu nome é Leilane, eu sou mentora e coordenadora do MAPA, e eu já usei muita videoaula quando eu estudava para concursos, mas eu usava em algumas situações específicas. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar para concursos, então eu fiz cursinho, tanto presencial quanto online, e a maioria era só videoaula. Outra situação, quando eu estava cansada demais para estudar outros tipos de materiais, então assim, não tinha como encarar um livro de uma matéria e eu ia lá e via videoaula para aproveitar o meu tempo. E terceiro caso em que eu usava as videoaulas era quando simplesmente não tinha outra opção, então tinha um determinado assunto em que meu material era só em videoaula, eu só encontrava videoaula, e aí eu utilizava a videoaula porque realmente não tinha outra alternativa. Então vamos lá. Em quais situações que a videoaula pode ser um péssimo recurso? E eu tenho propriedade então para falar disso pela minha trajetória, né, pelas vezes que eu utilizei videoaulas e deu certo e não deu certo, que não foi bem aproveitado, e também pela trajetória dos nossos alunos que a gente acompanha bem de perto. Primeiro caso é que o padrão das videoaulas, o padrão dos alunos quando eles estudam por videoaulas, é que seja um recurso de estudo passivo, ou seja, em que não há interação com o material. Então o aluno está ali vendo o professor falar, ele fica, ok, faz algumas anotações, mas ele não exige essa interação com a matéria de raciocinar, de pensar o que eu aprendi disso, quais as minhas dúvidas, de sintetizar. Então o aluno está ali absorvendo passivamente e ele vai anotando, quando anota, né, porque infelizmente tem aluno que nem anota. Isso tende a ser muito passivo. Então, é mais fácil, mais gostosinho estudar por videoaulas? É sim. Só que isso tem um problema na questão da memorização, porque só assistir a videoaula, não desenvolver um raciocínio por cima daquele assunto que você está aprendendo, é estudo passivo. Então, pode ser que na hora de fazer exercícios, você descubra que não entendeu bem a matéria, ou que ao longo das revisões, você descubra que simplesmente não memorizou, porque foi muito fraco esse contato inicial. Então, assim, os recursos ativos, eles são mais trabalhosos, mais difíceis, mas são os que realmente geram aprendizado, que é quando o aluno ele interage mais com o material. E as videoaulas, elas podem clarear melhor alguns pontos, te fazer entender a matéria, mas não é isso, não é sentar e ficar vendo um professor falar, que geralmente ajuda o aluno a memorizar, porque é justamente muito passivo. Então, se você já viu uma videoaula, sentiu que entendeu, ok, aprendi esse assunto, mas na hora que foi fazer questões, levou chumbo, então muito provavelmente é porque você assistiu a videoaula como um recurso passivo e não interagiu o suficiente com aquele assunto para realmente aprender, memorizar e conseguir acertar questões. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema é que muitas vezes o aluno ele só tem a videoaula e aí ele faz algumas anotações esparsas enquanto o professor está falando, copia os slides, vai fazendo uma estrutura de tópicos, uma espécie de resumo, né, sobre a matéria. Só que isso é um problema, porque o aluno fica com o material incompleto, fica só com aquelas anotações bem resumidas da aula e ele não tem o material completo para depois revisar com mais profundidade, para voltar, anotar os erros dele. Se ele perdeu alguma explicação, que não tem como transcrever a videoaula inteira, né, em anotações, ele vai ter que voltar na videoaula, o que é um retrabalho. Então, é essencial ter um material escrito completo na hora de estudar para concursos, que isso vai fazer toda a diferença nas suas revisões. E a videoaula, geralmente, quando tem só a videoaula, né, não tem um outro material que acompanha, seja um livro, um PDF, ela não vai te dar esse material completo e escrito. Ela vai te dar um resumo só, algumas anotações, que é o que o aluno consegue fazer enquanto assiste a videoaula. Então, esse é um problema, não ter um material completo e escrito para servir de base para suas revisões. E esse material a gente chama de fonte única dentro da nossa mentoria. Então, fica a dica aí para, se for assistir a videoaula, pega um material de base para ir acompanhando junto e não fique só com as anotações da videoaula. Terceiro problema é que é impossível revisar por videoaulas. Então, partindo do pressuposto aí que o aluno não tem um material escrito completo, ele não tem como usar as videoaulas para revisão, para voltar lá e ver uma explicação de novo.
e aí é totalmente retrabalho e praticamente inútil ficar revendo videoaulas, que são coisas que você já deveria ter aprendido da primeira vez. Então, assim, não tem como ir para resolução de questões, revisões, usando como base só a videoaula. Então, isso é um problema também. Quarto problema, que é muito relevante, é o tempo despendido para estudar por videoaulas. Então, você vai ver que entrou num cursinho, você tem horas e horas de um só assunto. E mesmo que você tenha dificuldade em algum assunto, às vezes é muito mais rápido estudar por um PDF, por um livro, por um material escrito, do que estudar pela videoaula. A menos aí que você use na velocidade acelerada, que aí já melhora um pouquinho a otimização do tempo. Mas geralmente estudar um conteúdo por uma videoaula vai tomar muito mais tempo do que estudar o mesmo conteúdo por um material escrito, um PDF, um livro. E aqui tem outra questão associada, né? Que a sua prova, ela é escrita, ela não é uma videoaula. Então, quanto mais rápido você se acostumar com os materiais escritos e não depender da videoaula, melhor. E o quinto problema, já emendando aí com a questão de depender da videoaula, é que muitas pessoas, a gente tem isso com vários alunos que entram na mentoria, eles entram falando que são apegados às videoaulas. É aquela pessoa que chega e fala pra mim assim: eu só aprendo com videoaula, não sei estudar sem videoaula, tenho muita dificuldade, eu só consigo ver videoaula. O que é uma crença muito limitante, né? Porque todo mundo tem potencial de aprender por PDFs, por livros, então basta aí se acostumar com esse tipo de material. E aí o aluno, infelizmente, acaba ficando viciado nas videoaulas, procura videoaula de tudo quanto é assunto, não parte para o material escrito, mesmo que já tenha visto o assunto alguma vez. Então fica sempre ali no nível basal, né? Porque a videoaula, ela nunca vai ser tão completa quanto um material escrito. Então o aluno, ele não evolui, ele fica sempre no básico ali. Então a videoaula geralmente cria esse apego, porque é mais fácil, é mais gostosinho, é mais leve, tem o professor ali te explicando bonitinho as coisas. Isso vai ajudar, sim, em algumas situações, como quando o aluno tem muita dificuldade com uma matéria. Mas a videoaula é um recurso inicial, é para iniciantes em uma matéria. E, infelizmente, muita gente inicia com a videoaula, e ok, mas se apega a um ponto que não evolui da videoaula, não passa para o livro, não passa para o PDF, e aí fica esse apego da pessoa que fala que só aprende por videoaula. E a gente sabe que isso não é verdade, porque todo mundo aí tem potencial, sim, de utilizar outras fontes e aprender muito melhor por outras fontes, porque aí sim a gente tem recursos ativos, né? Você tem que se esforçar para entender o assunto. Isso é ativo, diferente da videoaula, que é passivo. Então, esse é o quinto e um problema aí que é meio que decorrente dos outros, né? O apego da videoaula. Então, se você se identificou com alguma dessas questões aqui, presta atenção, tenta corrigir o curso. Não vai dar tempo de falar aqui nesse vídeo, mas videoaulas, elas são legais em alguns casos, desde que você não esbarre aí com esses problemas, que aí você pode estar atrasando muito a sua evolução no estudo para concursos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aqui um comentário e até mais!